Vamos começar? Então, primeiro, agradecer cada um de vocês aqui que está conosco aqui dentro da programação do Global Trade Summit, né, SC. A Univale é uma das apoiadoras, patrocinadoras desse evento, a gente está desde a primeira edição. A gente está com uma programação especial e diferenciada dentro dessa edição, né? Então, além do nosso stand dentro da feira, né, e a participação na programação, a gente também tem realizado alguns podcasts, né? Então hoje aqui estamos, né, com os nossos convidados, já vou apresentá-los, vou pedir para se apresentar, e também com o espaço da Sala Univale, onde a gente tem feito pitches, né, tem trazido aí as empresas para apresentar um pouquinho, né, do seu negócio, os desafios, né, da sua área, do seu setor, e hoje a gente está aqui, né, com a professora Nathalie, né, que trabalha na Univale dentro desses programas nossos de internacionalização, mas vou deixar para ela falar um pouquinho mais, né, o Cristiano, que é um dos empreendedores que passou por um dos programas da Univale, né, e a Gisele, né, que é de Joinville, né, e também passou por um dos programas aqui de internacionalização. Então a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui e conhecer um pouquinho mais, né, dessas histórias, desses desafios, angústias, e eu sei que o Cristiano tem uma história curiosa também aí. Mas eu queria que a professora Nathalie falasse um pouquinho pra gente, né, assim, dessa função dentro da Univale, né, desse papel da internacionalização, os programas ali como o SC Global, né, professora, como que isso chegou aí para a professora, né, e como que hoje é esse programa, né, dentro da Univale e da Univale para fora, né, como é que ela se relaciona através do programa, né, com o nosso ecossistema aí, né, de startup, a comunidade que quer internacionalizar, né, conta um pouquinho pra gente. Então, Fábio, é muito gratificante, né, falar aqui nesse evento que é o Global Trade Summit, falar sobre a participação da Univale em programas de internacionalização e vendo aqui a participação das empresas dentro desse movimento. Então, a Univale já há bastante tempo ela se envolve com programas de internacionalização e atualmente a gente está com o SC Global, que é uma parceria entre a Univale e a FAPESC, que no ano de 2024 a gente capacitou 70 empresas para entrada no mercado internacional, ou seja, se preparar, capacitar essas empresas para essa internacionalização. Então, durante muito tempo, a Univale participa de programas como o PayEx, junto, né, com a Apex Brasil, então com a FAPESC, que são entidades que vão auxiliar nesse fomento para que essas empresas catarinenses possam se internacionalizar. Então, os programas, eles basicamente trabalham com treinamentos, capacitações, workshops, preparações para essas empresas, elas entenderem como é que funciona a dinâmica do mercado, porque uma coisa é a gente formular nosso preço interno, é uma coisa a gente preparar a nossa embalagem interna, uma coisa a gente pensar, né, na forma de comunicação do nosso negócio dentro do mercado interno. E outra coisa a gente pensar no mercado global. E temos muitas oportunidades, né? E também temos alguns desafios e enfim, temos também alguns riscos. Então, é importante esses programas que a Univale, né, promove, fazer essa comunicação com essas empresas, né? Então, é muito bacana, a gente passa por um processo de edital, essas empresas se inscrevem, a gente identifica aí o grau de maturidade das empresas e aí começa todo o planejamento e preparação delas. E ver esse movimento aqui hoje, participando do Global Trade Summit, fazendo pitches de negócios, é muito legal, é muito bom, né, ver esse movimento acontecer. Então, assim, a Univale, né, que já é parceira do Global Trade e trazendo isso para dentro da casa, né, para dentro da nossa casa é mais gratificante ainda. Então, os programas, eles funcionam assim, professor Fábio. A gente participa de alguns editais, consegue o fomento e aí a gente começa a fazer a seleção das empresas. Então, fiquem sempre atentos, porque de vez em quando a Univale, né, ela vai estar promovendo editais e as empresas podem se inscrever ali e participar dos nossos programas de internacionalização. Às vezes a gente fala, né, da importância da conexão, do network, né? Como é que tu se conectou com a Univale, Luciano? Como é que foi essa história? Como é que tu chegou na Univale? O que te levou e como que tu ficou sabendo? E o que tu fez ali, né, com a Univale dentro desse período? Prazer estar aqui com vocês, professor Fábio, professora Nath. A gente teve contato com o PayEx a partir do Sebrae, né? O pessoal do Sebrae indicou, né, o programa PayEx na época. A gente estava em eu diria que uma avançada aceleração de processo de crescimento da empresa.
Nossa empresa hoje, a Macares, né, a gente começou de forma artesanal, a gente trabalhava com as frutas dentro da garrafa, na época a gente não tinha registro no mapa, então num período de 8 meses a gente saiu de uma empresa de fundo de quintal, eu diria, de uma empresa totalmente artesanal, a gente passou pelo registro do mapa, a gente começou a vender, a gente iniciou a empresa já com 42 pontos de vendas em Santa Catarina e no Paraná, então isso foi tudo muito, muito rápido. E o processo de internacionalização do produto que veio através do programa do PayEx, né, fez muita diferença na nossa empresa, né? Por mais que a gente seja uma empresa nova, hoje a gente já exporta para alguns países, inclusive na semana passada, né, no programa da FNI, a gente também teve boas conexões, a gente teve algumas propostas muito legais de alguns países, né? Então isso fez muita diferença na nossa trajetória. Ajudou pra caramba a gente apresentar o produto para outros públicos, era uma coisa que nem estava no nosso radar, foi uma coisa que aconteceu muito rápida, isso mostra o quanto a gente se esforça e o quanto o nosso produto está se destacando no mercado, né? Então o PayEx chegou através do Sebrae, e depois do programa do PayEx a gente estreitou os laços com o pessoal da Univale. A gente começou a fazer essa parceria, começou a participar desses projetos, né, dessas campanhas, e isso está dando um resultado excelente. Eu aconselho toda empresa que tem a oportunidade de participar. Hoje tu está baseado aonde? Conta pra... Hoje a nossa empresa está baseada em Itapema, aqui do ladinho. Itapema, né? Para o mundo. Itapema para o mundo. Inclusive a gente, no nosso rótulo, a gente leva o nome da cidade, Itapema. A gente leva o Santa Catarina no rótulo hoje. Legal. Então a gente está levando Itapema e Santa Catarina para o restante do mundo, mostrando quanto a cachaça, quanto a fruta, né? A gente está levando um produto natural e mostrando a brasilidade, né, da produção aqui de Santa Catarina para o restante do mundo. Hoje o nosso público principal está sendo Norte e Nordeste. Agora a gente está migrando aqui para Santa Catarina, apesar de a gente ser daqui, né? Mas o programa em si, além de regionalizar, ele elevou o nível da nossa maturidade, nosso pensamento de exportar muito além do que a gente imaginava nesse início. Então foi muito importante, ajudou pra caramba. Só tenho a agradecer vocês, agradecer o projeto e... assim, as empresas que tiverem a oportunidade de participar, vale muito a pena. Deixa eu perguntar para Grazi. Gisele, desculpa perguntar para Gisele aqui. Gisele, o teu nicho já é um outro um pouquinho diferente, né? Bem diferente. Conta para nós também, assim, vocês tinham pensado em internacionalização antes? É interessante. Como é que é essa relação? E conta um pouquinho do teu negócio aqui pro nosso ouvinte e o pessoal que está nos acompanhando também por parte de vídeo. Professor Fábio, assim, é bem interessante essa questão da internacionalização para nós. Porque quando nós chegamos aqui em Santa Catarina em 2021, então desde final de 2020... Vindo da onde? Vindo do Distrito Industrial do Norte, Manaus. Vindo de Manaus. Porque nós estamos nesse segmento automotivo há 20 anos. Isso trabalhando para grandes empresas, prestando serviço. Eu trabalhei em grandes empresas, trabalhei fora do Brasil, então a gente, de certa forma, tinha já um know-how de internacionalização. Mas, propriamente falando, ali na pandemia, quando a gente tomar essa decisão difícil de vir para Santa Catarina e recomeçar um projeto de vida e de trabalho... Parcialmente difícil, né? É verdade, Santa Catarina... Muito. Nós vimos então que a internacionalização já estava no nosso viés, já estava no nosso radar, tanto que no vídeo institucional que tem no nosso site, quando a gente lançou o projeto da empresa aqui em Santa Catarina, isso em 2021, lá fala sobre isso, que o nosso foco era a internacionalização. Então a gente sabe da necessidade, mesmo que ainda você não tenha um mercado muito elevado externo, quanto isso valoriza a tua marca, a tua markup e a tua participação de share no mercado interno. Então eu falei, se a gente faz um produto que o mundo abraça, como que a nosso quintal não abraça? E qual é o mercado de vocês, qual é o produto de vocês? Pois é, quando nós começamos era parte de força do motor, ali a parte de combustão, era a parte de pistões, bronzinas, anéis, juntas automotivas, retentores, parafusos de cabeçote e bloco. Eu entendo um pouco desse universo.
né? Trabalhei em muitas empresas, ministrei muita palestra no Senai, professor. Que bacana. Para 300 mecânicos, 400 mecânicos, então essa é a minha expertise. Eu entendo ali bastante do motor a combustão, e principalmente nessa parte de explosão. Só que, em 2023, a gente já percebeu que o mundo estava se transformando para a eletrificação. Então, nós fizemos ali um estudo de mercado e nós tomamos uma decisão difícil, que vamos mudar a nossa empresa, que se chama engenharia radical. A gente começou a descontinuar o nosso processo produtivo na linha de combustão. A decisão corajosa. Muito corajosa. Hoje eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Hoje eu tenho. Foi muito corajosa. E mudamos radicalmente, começamos a pesquisar no mundo quem eram os players de mercado que estavam fabricando os carregadores. E começamos a trazer para o Brasil, trouxemos via aéreo algumas máquinas de algumas empresas e começamos a testar. Então, esse processo, professor, para a gente chegar agora aqui conversando nesse summit, são quase 2 anos. Tudo, eu acho que o maior exemplo que fica aqui para nós, que a gente está conversando, é sobre a caminhada, que ela é contínua, ela é constante e ela nunca para. Então foram 2 anos para a gente poder apresentar hoje um produto novo no mercado nacional, com qualidade internacional, para que a gente possa atender o mercado nacional e externo. Então hoje a gente tem uma linha ampla de carregadores de veículos elétricos, desde os carregadores portáteis aos carregadores all box, que são os de carga lenta, e estações de carga rápida, que aí começa com 30 kW até 480 kW. E ela tem um concorrente pequenininho aqui em Santa Catarina, né? Sim. Nós temos um concorrente que a gente admira. Pode falar, professor? Claro. Nós temos um concorrente que nós admiramos, somos parceiros, somos amigos, estamos em eventos, estamos lá com eles, sempre na Fiesc, que é a WEG. Né? A WEG é uma empresa que nos referencia. Então, para a gente é importante ter esse tipo de exemplo, porque mostra para a gente aonde a gente quer chegar. Chegar no nível da WEG, assim, é quase que impossível. A probabilidade, mas assim, isso nos motiva. Nos motiva muito para olhar e falar assim, poxa, olha o que eles conseguiram fazer. Olha o legado, olha o propósito. Porque nós temos essa raiz, professor, de propósito. Apesar de sermos uma empresa, um PJ, somos pessoas. Então, tudo o que a gente busca construir é para agregar pessoas, é para contribuir. É claro que existe um retorno financeiro, mas esse não é o propósito. E nesse processo, né? A gente está falando de um processo relativamente recente, por mais que tenha uma bagagem, um conhecimento aí que é de longa data, mas é um processo recente. Né? Vocês passaram também por um processo de internacionalização? Começaram a olhar para isso também? O que nos ajudou, professor? Porque quando nós estávamos com outra linha de produto, a outra divisão, nós participamos do programa. Então, ali já nos acelerou a mudança de mentalidade para que a gente pudesse estar nos preparando, nos capacitando, tendo orientação, conhecimento de como estar no mercado internacional. Então, quando chegou essa oportunidade dos carregadores para nós, a gente, de certa forma, já tinha uma base boa, uma base muito boa, que foi a base também do PEX, do programa da Apex, e que nós conhecemos o Evandro, que foi o nosso instrutor, o orientador, e deixo aqui uma gratidão ao Evandro, em Joinville. Nós estamos na cidade de Joinville, no Parque Perini Business Park, que hoje é o maior parque multissetorial da América Latina, e dentro de um centro de tecnologia que é o Agoratec. Lá é fantástico a estrutura, a proposta. Então, nós estávamos nesse ambiente o dia que o Evandro nos abordou após um evento. Acho que a gente fez alguma apresentação da nossa empresa nesse evento também, lá no Perini. E ele nos abordou falando que ele era um dos instrutores, que fazia parte do programa da PEX, da Apex do Brasil, e se nós tínhamos interesse em participar. E como nós somos bobos, né, professor? Na hora, falamos, Evandro, estamos juntos, vamos aprender, vamos crescer com vocês, nos ensina, nos capacita, e assim começou a nossa jornada. Só que há um diferencial, professor, assim, como que é o nosso produto hoje? Hoje tem muitos outros concorrentes também que não seja a WEG, só que com outras estruturas. A gente já tinha uma cultura de indústria, então isso também é muito diferente. O seu comportamento junto ao mercado, a proposta que você oferece para o teu cliente, porque para a gente não é fazer uma venda, é realmente entregar uma solução. E o próprio modelo de negócio de vocês, né? Assim, vocês têm um comportamento de indústria, mas estão no centro de inovação, no centro tecnológico. Exatamente. Não estão, por mais que ele está dentro de um parque industrial, mas o Ágora é um centro tecnológico, centro de inovação. E a gente tem uma visão muito futurística.
né? E ali você está falando de cidades inteligentes e humanas, você tem outras empresas, startups, todas trabalhando, corporates, trabalhando para que tragam mudança de inovação, preparando a sociedade para essa transição. Eu queria aproveitar também aqui, né, que a Gisele falou em cidades inteligentes. A gente tem um laboratório na Univale aqui em Itajaí, o IoTech, que é um laboratório multi-usuário, mas com um projeto inicial focado em cidades inteligentes. O professor Maurício lidera com, né, a equipe dele lá, o professor Rennes, o professor Jordan, né, tem uma equipe lá sensacional, mas de antemão eu já convido para visitar, conhecer o nosso laboratório e ver como é que a gente pode fazer também conexões para gerar P&D, para gerar outras ações. A VEG é nossa grande parceira, né, então com certeza aí a gente tem algumas conexões. Mas eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para a professora Nath, assim, em que momento uma empresa como a do Cristiano, como a da Gisele, ele procura um programa de internacionalização? Assim, ele tem que ter algum certo de maturidade, ele inicia quando ele acha que o produto dele tem uma pegada internacional. Como é que é essa percepção do empreendedor para que ele chegue e procure lá, né, um programa desse tipo? Olha, boa pergunta, porque eles estavam falando aqui, eu estava pensando, né, que um dos grandes desafios que nós temos, nós profissionais da área de comércio exterior, enfim, é justamente essa questão da falta da cultura exportadora, falta dessa cultura de pensar que o meu produto, ele pode sim, meu produto, o meu serviço, né, ele pode alcançar o mercado internacional. Então esse é um grande medo que a gente tem dos empresários, ou de achar que o meu produto não tem chance, é ruim, é pequeno, é a minha produção, ou não, isso aqui eu nunca vou chegar lá, né? E quando tu falou, Gi, não, o nosso sonho era esse, a gente mira alto, né? O teu produto, tu confiou, alguém olhou pro teu produto, tu começou a identificar, melhorar o processo. Então assim, a partir do momento que eu olho pro meu produto e alguém chega para mim e diz assim, vamos comigo, né? A empresa ela percebe que, opa, peraí, tem alguém olhando para mim, tem alguém, né, me observando. Se a universidade está me convidando, ou se alguma instituição, enfim, está me observando, é porque pode ser que eu tenha oportunidade. Então, assim, não deixar passar essa oportunidade. Então, uma coisa assim, qualquer empresa tem oportunidade, tem chance de crescer e se desenvolver no mercado internacional? Sim. A gente só precisa se preparar. Sim. Quando ele fala que o rótulo dele ele já está pensado em colocar Itapema, colocar Santa Catarina, isso já é uma referência de uma qualidade, isso já é referência de uma localidade que é conhecida pela produção, que é conhecida. Então a gente já está criando uma conexão com o mercado internacional. Muitas vezes talvez nem percebeu isso. Mas, né? Então assim, o empresário ele tem que confiar mais no seu produto. Então assim, eu entendo, lógico, a gente normalmente nesses programas a gente tenta identificar esse grau de maturidade, né, como o professor Fábio falou. Então, lógico, algumas empresas ainda vão estar muito ainda, né, no início, que precisam realmente de mais preparação, precisam de olhar mais para o seu processo produtivo, olhar mais, né, para o seu negócio enquanto um potencial de mercado internacional, e talvez vão ter que passar um pouco mais de tempo, né, nesse movimento de adaptação do produto, de certificações que muitas vezes vão precisar, né, para ingressar no mercado internacional. Outras já vêm com uma ideia já praticamente internacionalizada, porque isso vai depender também do tipo de negócio, do modelo de negócio, né, que daí a gente tem os vários modelos de negócio. Então, alguns modelos já nascem internacional, alguns produtos já são internacionais. Eu não preciso comunicar ao mercado, explicar ao mercado o que é aquilo. Então, eu diria que para participar, professor, basta eu ter, né, um produto ou um serviço e acreditar naquele produto ou serviço e olhar que sim, existe potencial. Então, não existe pequeno, grande, médio, existe oportunidade em qualquer lugar do planeta. Eu brinco, costumo dizer assim para os meus alunos, né, que, sei lá, 20, 30 anos atrás, a gente escutava o seguinte, uma palestra de um grande professor aí da área de comércio exterior, ele dizia assim, tem gente que fabrica vela ali em Tijucas e acha que o seu produto não tem potencial. Quem é que quer comprar vela? Gente, mas tem mercado ainda que não tem energia elétrica, então peraí, vamos lá, tem comunidades que precisam sim da vela, né? Então assim, às vezes a gente desvaloriza o nosso produto, mas tem tanta gente querendo. Então acho que o primeiro passo é a gente enxergar no nosso produto, no nosso serviço, esse potencial e buscar as alternativas que a gente tem. E eu acho que o produto do Cristiano aqui, ele passa um pouquinho por isso, assim, porque o que eu ia perguntar, Cristiano, assim, por que pensar no mercado internacional num primeiro momento se a gente tem um mercado brasileiro que é gigante, né? E muitas empresas acabam se acomodando Sim. dentro do mercado brasileiro, porque a gente tem realmente um mercado muito grande aqui, né? Então, assim, por que pensar nisso? E a segunda pergunta que eu vou fazer é o seguinte, Itapema,
né? Assim, em princípio, tu não tem uma tradição, né? E a gente está do lado aqui do Luiz Alves, que já tem, né, uma certa tradição em relação à questão da cachaça, né? Como é que é essas duas questões aí? Professor, quando a gente deu início nessa nova etapa da empresa, na reformulação do rótulo, nesse rebrand da marca, o pessoal da nossa agência, eles falaram uma coisa que eu já sabia. Eu venho de multinacional, né? Eu trabalhei 12 anos em multinacional, saí para montar minha empresa, a pandemia tirou 100% do que a gente imaginava, do que a gente estava fazendo, e aí eu sempre fui apaixonado pelo litoral norte, essa região aqui, então a gente acabou vindo embora para Itapema. Mas ele me falou uma coisa numa das nossas primeiras reuniões, assim, não se surpreenda, Cristiana e Laís, que é minha esposa, que fundou junto comigo a empresa, assim, vocês não se surpreendam se vocês começarem a vender muito mais para fora de Santa Catarina do que para dentro, porque ele me falou a seguinte frase: santo de casa não faz milagre. E realmente, o meu principal cliente no início da empresa foi Rondônia. Era um dos estados que eu nem imaginava vender. Depois começou a abrir Nordeste, começou a abrir Minas com muita força. E aí começou a aparecer a oportunidade, porque a gente vem nessa pegada verde, né? A mesma coisa da empresa dela, de a gente estar se conectando, de estar trazendo uma coisa diferente para o mercado, de não estar fazendo mais do mesmo, né? De estar tentando se conectar, de estar trazendo um produto mais puro, sem adição de químicos. E aí começou a surgir, e a nossa primeira exportação, que foi para a Austrália, ela veio de fora para dentro. A gente fez o PX, a gente já teve, inclusive, uma situação que depois até quero comentar com vocês sobre o Chile, que foi uma situação atípica, que a gente pensa hoje que exportação é tudo às mil maravilhas, a gente não paga, não recolhe imposto na fonte, é mais fácil de se trabalhar, né, com exportação hoje do que com a tributação brasileira. Então, isso ajudou de todas as formas, né? O PX me ajudou tanto na parte boa, que foi abrir os horizontes para começar a exportar, e da mesma forma pensar de uma maneira que a gente acabou quase levando um golpe também, pensando naquela ânsia, naquela fome de exportar rápido, de fazer um negócio acontecer. Então isso ajudou também. Então veio muito disso. A nossa exportação para a Austrália aconteceu de fora para dentro, o pessoal provou, gostou, acabou querendo levar para lá, isso aconteceu, e aí agora as coisas estão acontecendo também. A semana passada a gente teve algumas propostas, a gente está fechando com um distribuidor no Paraguai e Argentina, que vai fazer os dois países. Então a coisa está acontecendo assim. Mas por quê? Porque a gente está apresentando uma novidade de mercado, né? A gente não trabalha com tecnologia, com inovação, mas apesar disso a gente está trazendo o que o mercado está buscando. Eu falava com nossos representantes, nossos vendedores, quando a gente tinha reunião, que essa pegada mais limpa, de trazer produtos mais livres de produtos químicos, de trazer produtos puros para alimentação, eu falava muito que era uma tendência, mas não é mais uma tendência, é uma realidade, né? Tanto que alguns grandes players que vieram atrás da gente, fizeram proposta para inserir no portfólio deles, foi exatamente por isso, né? Por mostrar para o consumidor que ele não está colocando, não é mais um produto que está cheio de aditivo químico, que está cheio de conservante, está cheio de essência. Então por isso a gente está trazendo isso. Então essa internacionalização veio mais de fora para dentro, apesar de a gente estar fazendo essa estratégia pensando no mercado externo. E é aquilo que ele falou, né? Que santo de casa não faz milagre, né? A gente agora começou a olhar com outros olhos a internacionalização, a gente está buscando os programas, a gente está indo atrás disso, está vindo algumas... Deixa eu pegar esse teu gancho aí do santo de casa não faz milagre, porque a Gisele também está numa área que, assim, talvez o Brasil não tenha tanta tradição assim, né? A gente tem, às vezes, quem vai olhar para o mercado de eletrificação, né, veicular, de recarga, né, vai pensar em outros países. Sim. Né? Assim, como é que é enfrentar isso, assim, vir, né, de uma cidade interior, que também não são as principais cidades que trabalham com isso, né? Independente da WEG, de toda essa potência, mas a WEG, ela extrapolou, né? Então a WEG não é mais Jaraguá do Sul e Santa Catarina somente,
obviamente, né, ela é mundial, mas como é que é trabalhar com isso, né, numa área, num segmento que talvez a gente não tenha tanta tradição e talvez tenha algum, né, um certo receio até, não sei, queria ouvir de ti. Exatamente, professor. O que nós fizemos? Tentamos ter um planejamento estratégico antes de lançar o produto de uma forma inteligente. Quais eram os gargalos e aquilo que o mercado ainda não estava oferecendo de segurança para que o cliente comprasse esse equipamento. Então, a gente ampliou a nossa rede de segurança, colocando em contrato a questão de garantia estendida, colocando que são 24 meses de garantia. Nós garantimos para ele que nós temos peças de reposição, se eventualmente passa os 24 meses de garantia, para que ele faça a substituição de peça. Isso nenhuma empresa faz, professor. Então, assim, a gente colocou alguns diferenciais, o suporte 24 horas. Se a máquina parou de funcionar, qualquer horário alguém vai atender ele. Talvez entre 6 da manhã e 10 da noite vai ser mais eficiente. Talvez de madrugada eu vou ter uma ineficiência, mas vai ter alguém lá para falar, eu estou preocupada com o teu problema. Nós vamos trabalhar para resolver. Porque o equipamento, ele traz uma questão técnica, professor, que eu creio que não vai assim, ter muito espaço para aventureiro. É claro que vai vir de tudo nessa primeira onda. Nessa primeira onda que está acontecendo aqui no Brasil, está vindo todo tipo de gente vendendo equipamento. Mas eu creio que daqui uns 2 ou 3 anos já vai ter uma boa peneirada e vão ficar empresas que efetivamente têm uma seriedade naquilo que promete e naquilo que entrega. E como a gente já tem essa bagagem, desse compromisso de fazer aquilo muito bem feito, então a gente traz essa segurança para o nosso parceiro, que eu creio que isso vai nos ajudar, talvez o santo fazer milagre. Eu creio que isso vai ser, porque o equipamento é equipamento caro, professor. Você está falando que hoje para você montar um eletroposto pode ser um projeto de 100 a 1 milhão. Então, como é que você pega 100 a 1 milhão, até mais? Por exemplo, as subestações de prefeitura, que as prefeituras vão ter os ônibus elétricos, nós temos como atender. Talvez não de forma direta, através de quem atende licitação, mas a gente tem como atender essa necessidade. Como é que você pega um projeto de uma subestação de prefeitura, milhões? E contrata qualquer empresa que não tem suporte, que não tem garantia, que não tem um técnico para visitar quando essa máquina para, porque efetivamente essa máquina em algum momento para. Então você precisa de uma empresa que tem todo esse suporte. E isso nós conseguimos ter. Ó, o nosso papo está excepcional, mas a gente precisa caminhar para o fim aqui desse nosso bate-papo. Né, que senão ele deixa de ser um podcast aí, né, e vai ser aí um programa de... né, e não é esse o objetivo aqui. Então eu queria agora dar um espaço para aí 1 minutinho cada um, né, se despedir aqui do pessoal que está nos acompanhando, né, falar um pouquinho, né, da contribuição, dessa participação na feira aí, né, no Global Trade Summit, né, e o que a gente pode aí levar de hoje aí de lição. Professora Nathalie? Então, assim, só agradecer, né, essa oportunidade e essa parceria, né? Porque é tão importante essa parceria entre as empresas e a universidade, né? Então, hoje a gente está aqui num ambiente de negócios, de conexão, de aprendizado. Então, a gente está discutindo grandes temas da área de comércio exterior e a gente está trazendo empresas para fazer esse movimento de pitches, de rodadas, né? De fala aqui, então, de mostrar o que é a universidade e as empresas elas podem fazer em parceria. Então, acho que esse é o grande potencial, né, quando a gente está reunido aqui nesses eventos. Então, assim, só agradecer a oportunidade, agradecer a confiança, né, das empresas que participam dos nossos programas e dizer que, sim, a gente tem muito espaço ainda para estar desenvolvendo, para estar preparando as empresas, para a gente estar fazendo negócios. Eu acho que isso que é o bacana, né, evitar aqueles riscos, né, como o Macaris aqui, né, a nossa empresa que passou de correr um risco de uma fraude, enfim, né? Então, como que a gente pode se prevenir? Então, busquem a universidade, busquem a nossa rede de apoio, que a gente está aqui para preparar vocês para a melhor, né, internacionalização dos seus negócios, e não só a internacionalização, mas muitos outros serviços que a universidade pode oferecer e pode ser parceiro de vocês. Então, assim, só agradecer ao professor Fábio, né, a Gi e aqui o Cristiano, e desejar sucesso para vocês aí, que a gente possa ainda continuar participando desse movimento e vendo vocês aí alcançando, né, longas distâncias aí nesse mercado internacional. Só muito obrigada, viu? Quero agradecer imensamente a toda a equipe do Global Trade Summit aí pelo convite, né? Pessoal da Univale. Falar para vocês um pouquinho aí que, além de ajudar na internacionalização do produto,
O pessoal do PX da Univale acabou ajudando muito a gente a sair de uma fria, como a professora comentou agora. Eles colocaram a equipe jurídica junto com a gente a tratar desse assunto. A gente estava com um cliente do Chile que estava querendo levar o produto para lá, que estava querendo registrar a marca lá, pediram várias coisas, aí a gente pediu ajuda, o pessoal de pronto atendimento já falou, não, peraí, não é assim que funciona, a parte jurídica da Univale ajudou pra caramba, disse, não, peraí, eles estão te cobrando uma coisa que não é, eles estavam cobrando antecipado o registro da marca antes da gente começar a exportar, então para todo mundo entender o que pode acontecer, eles estavam cobrando o registro da marca no país, estavam falando, registra porque senão a gente vai registrar antes e aí vocês não vão conseguir vender e a gente vai começar a fazer isso por aqui. Então isso, quando a gente está iniciando o processo de exportação, isso assusta um pouco, você para pensar, né? Mas aí vão registrar minha marca lá, eu não vou conseguir mais vender. Então foi isso que aconteceu, era um golpe, pessoal um agradecimento gigante pro pessoal da Univale, parte jurídica, ele ajudou muito nessa etapa. Então assim, agradecer demais essas oportunidades, está pintando muita coisa legal, muita oportunidade legal através desses programas aí, isso está ajudando bastante. Então, gente, um agradecimento gigante aqui para vocês. A gente está marcando aí de fazer um happy hour qualquer hora para conhecer o produto. Espero que a gente possa fazer estreitar mais ainda os laços, tá, gente? Obrigado. Obrigado, Cristiano. Professora, a gente também, professora Nath, professor Fábio, a gente agradece imensamente, é muita gratidão que a gente quer externar a esse evento da Global Summit, à Univale, ao programa PX, e eu creio que a questão principal é você dar o passo mesmo que você acredite que não esteja preparado. Porque eu fico olhando para a gente, eu estava pensando no momento que nós estamos aqui agora nesse evento, né? Em 2022, 2023, quando o Evandro fez o trabalho conosco, nós não estávamos no nível de maturidade que nós estamos hoje. Mas foi uma semente que foi plantada. Então, toda semente ela vai dar um fruto. E a gente sempre espera que seja um bom fruto. Então, eu creio que seja isso. Você está perto de conexões da academia, que é a Universidade, a Univale, que tem lá as portas abertas, que abriu as portas para a gente. A gente já participou de outros eventos da Univale também. Agora, eu creio que é só um pontapé para a gente estreitar mais os laços. Eu nem sabia de tanta coisa que a Univale oferece. Né? Então, eu creio que é você se conectar nos ambientes, né, com pessoas que têm ali conhecimento, que podem sonhar o seu sonho junto e, se possível, você ajudar com que essas pessoas possam sonhar mais que você. Então, realmente, eu deixo aqui a minha gratidão à Univale, ao PX, aqui os professores, agradecer o convite, a oportunidade, que com certeza nós estamos saindo daqui maiores do que nós chegamos. Com certeza. E nisso, qual que é a nossa missão? Depois contribuir para que outras pessoas cresçam mais que a gente. Então, essa semente que eu estou recebendo aqui hoje, com certeza nós vamos fazer com que ela venha dar bons frutos. Muito grata, professor. Pessoal, assim, obrigado, tá? Em nome da Univale, mas em nome dessa grande parceria que a Univale, né, tem com a Associação Comercial Empresarial de Itajaí, né, a presidente Thaisa, a Paula, que é uma grande parceira da professora de Norai, que possibilitou essa articulação para que, né, a Univale já esteja na sua 3ª edição, né, a professora Nathalie, que representa, né, hoje a professora Francine, que é a nossa diretora da Escola de Negócios e que congrega todos os cursos, né, que estão relacionados aqui com esse evento, né, mas também vocês, né, que empreendem, que fazem parte, né, de um seleto grupo que acredita, né, na possibilidade de uma transformação a partir, né, do empreendedorismo, a partir de geração, né, de negócios. E a gente tem, né, dentro da diretoria de inovação e empreendedorismo que eu represento, né, diversos programas que procuram fazer esse olhar para dentro e para fora da universidade, né, atendendo a nossa comunidade interna, mas também atendendo a comunidade da qual a universidade faz parte, né, que é a comunidade no entorno das cidades onde a gente está, né, os ecossistemas. Afinal de contas, nós somos uma universidade comunitária, né, professora Nathalie? Então, assim, queria colocar à disposição, né, a nossa universidade, os nossos laboratórios, né, a nossa estrutura de cursos de graduação, pós-graduação, para que a gente possa também contribuir nesse processo, né? Temos pré-incubação, temos incubação, temos programas lá de aceleração. Então, a gente tem, né, realmente um portfólio de ações que a gente pode, né, gerar relações e aproximação, né, e gerar benefício para todos, né? Agradecer aí o Global Trade Summit SC, que tem dado essa oportunidade também da gente estar aqui, né, e dizer que estamos juntos aí para outros desafios, né, assim que eles vierem, né? Contem conosco também ali na Univale.
Obrigado. Obrigada. Professora.